Então, hoje a gente vai começar com essa primeira peça do Aristófanes, que a gente vai ler, que é Os Cavaleiros. E essa é uma peça interessante para começar, por dois motivos. Primeiro, porque essa peça, que foi apresentada em 424 a.C., não nas Dionisíacas, mas nas Lenéias, que era uma outra festa, mas que também estava tendo representação teatral nessa época. Foi a primeira vez que o Aristófanes concorreu num concurso de comédia usando o seu próprio nome. Ele já tinha concorrido antes, mas ele não tinha usado o próprio nome antes. E ele ganhou o primeiro lugar com essa peça. Então ela fez bastante sucesso. Mas em segundo lugar, porque como eu falei para vocês, a comédia é uma forma de arte, para os atenienses do século V, eminentemente política. Na comédia, os atenienses pensarão e refletirão sobre os problemas e as questões da polis. Nas suas várias facetas, porque política, não pode ser reduzida à política eleitoral. Política é tudo que diz respeito à polis, ao bem comum da cidade. Então, em ter peças do Aristófanes vão falar sobre o sistema judiciário, sobre as vespas. Vai ter peça de Aristóteles que vai falar sobre a nova educação e os efeitos que essa nova educação causa nos jovens, que é o caso das nuvens. Ele vai falar sobre a Guerra do Peloponeso e sobre como a condução da Guerra do Peloponeso está desastrosa. Isso aí é o tema da Lisístrata. E por aí vai. Todos esses assuntos relativos à polis. Falar sobre demagogia, por exemplo, nas aves, a retórica, Então, essas várias questões que são importantes para a cidade são discutidas na peça. E essa peça, Os Cavaleiros, ela fala sobre política, mas fala de um modo muito direto. Essa peça ela pode ser lida como um ataque a um político muito famoso de Atenas na época, chamado Cleon, que Aristófanes entendia como o príncipe dos demagogos e que nesse exato momento tinha atingido o auge da sua popularidade por causa de um êxito militar que ele havia obtido. Então essa peça, ela está falando, mas ao falar sobre o Cleon, e aí não é que ele vai citar o Cleon, mas é Cleon ou Cleon? Cleon. Mas não é que ele vai citar o nome do Cleon, mas ele vai ter um escravo na peça, que é o Paflagônio, que vai ser uma alegoria do Cleon. Mas, mesmo que Aristófanes esteja falando de um político específico daquela época, o Paflagônio acaba se tornando um símbolo de todo político demagogo que existe. Então, essa peça é uma peça que fala sobre o papel e o lugar que a demagogia ocupa numa democracia. E a gente vai ver aqui em algumas descrições, em algumas coisas que acontecem, como que, assim, por mais que as coisas tenham mudado, tanta coisa não mudou. Como que os políticos, no Brasil, no século XXI, na Grécia, no século V a.C., eles são próximos em muitas coisas não necessariamente boas. A demagogia é uma possibilidade da democracia. Então, essa peça ela é muito interessante, ela acaba se tornando um símbolo que a gente pode usar para entender a nossa política contemporânea. Ela foi premiada? Ganhou o primeiro lugar. E isso é interessante também. Essa fase que o Aristófanes escreve, e dirige essa peça, e a fase de Aristófanes é a fase final da democracia, a fase final do esplendor de Atenas do século V. Atenas era das maiores potências da Grécia, era a maior potência da Grécia junto com Esparta no século V. Aí tem a Guerra do Peloponeso, Atenas no final do século V começa a perder essa guerra. E quando perder, de fato, essa proeminência política de Atenas vai deixar de existir e outras cidades vão entrar em cena, por exemplo, Tebas, Isso aí no século IV. E Aristófanes, ele está percebendo essa decadência
Ele está vendo que a coisa está meio que degringolando mesmo, e ele sente saudade dos tempos heróicos nas quais os atenienses venceram os persas. É claro, sempre existe essa coisa, até hoje, né? Idealização do passado, né? Antigamente era muito melhor. Estão falando isso desde a época do Aristófanes, que antigamente era muito melhor, né? Mas, por outro lado, a gente pode entender que, de fato, Atenas se tornou muito poderosa depois da vitória contra os persas, se tornou muito rica, e isso teve consequências. O vício, o desejo por se apropriar dessa riqueza, por crescer em poder político para, né, manipular esse poder em benefício próprio, essas coisas todas, de fato, começaram a acontecer mais. E muitas das derrotas atenienses na Guerra do Peloponeso se deu, muitas vezes, por questões internas e não externas. Brigas que davam lá. A gente vai ver aqui, né, um general ou um político que é inimigo do outro, e por aí vai. Então, isso tudo acontece, e Aristófanes ele está, de algum modo, descrevendo essa decadência que Atenas está sofrendo nessa fase final da Guerra do Peloponeso. E isso é interessante para a gente também, hoje em dia. Porque, novamente, quando a gente fala isso, sempre vai ter alguém que vai falar assim, né? A gente fala assim, olha, a gente está num momento decadente da nosso sistema político, cultural, civilizacional do Ocidente, né? Já estão falando isso desde o começo do século XX, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aí, desde a crise econômica de 2008, para mim isso está ficando meio claro, assim. Claro que alguém sempre pode falar, não, desde que o mundo existe, estão falando que antigamente era bem melhor e nunca foi bem melhor, né? Mas a gente vê algumas das coisas que Aristófanes descreve nas peças dele acontecendo hoje em dia. E que talvez tenha acontecido na humanidade desde sempre, né? Mas que talvez se acentuem em momentos que uma certa síntese política, cultural, civilizacional que foi concebida em um momento começa a não funcionar mais tão bem. O que é uma coisa, na verdade, uma parte necessária da dinâmica das sociedades, né? Como é que as sociedades se formam? Dá um problema lá, as pessoas, se tem um lugar que tem pessoas que estão mais ou menos à altura do desafio, elas conseguem reformular o sistema de um modo que ele funcione. Então, por exemplo, né, eu já falei isso para vocês, a Europa entrou em caos na Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, nos anos 40, o Ocidente, né, tentou criar um sistema né, novo que funcionasse, já que tudo tinha ido para o buraco. Aí tudo bem, tem a coisa da Guerra Fria, mas, por exemplo, estou pensando o Ocidente aqui, que ficou sob a ascensão dos Estados Unidos, né? Criaram esse sistema liberal que funcionou de algum modo até hoje, e hoje em dia cada vez mais gente tem falado que não tem funcionado, né? E por quê? Uma das coisas, eu falei para vocês daquele autor, o Samu Burja, né? Que ele estuda como que as civilizações declinam, né? E uma coisa que ele fala, a gente vê que isso começa a acontecer quando as instituições da sociedade elas não estão mais cumprindo tantas funções para as quais elas foram criadas. Entende? E começa a servir a interesses internos. Isso a gente vê muito, hoje em dia, em várias instâncias, né? É mais uma briga corporativista, mas talvez de algum modo tenha sempre acontecido. É difícil diagnosticar isso assim, né? Mas, sei lá, alguma coisa estranha de fato está no ar, talvez uma nova síntese apareça em algum momento, talvez seja uma síntese chinesa, já que é o lugar em ascensão, né? Mas que também os problemas lá podem se revelar em algum momento. De qualquer modo, Aristófanes ele vai mostrando isso. Então, por exemplo, nas nuvens, ele está falando sobre intelectuais que, em vez de, né, usar essa vida da inteligência para alguma coisa boa, usa para servir aos seus próprios interesses, para cometer injustiça, para passar a conversa nos outros, para falar coisa irrelevante. Quantas vezes a vida intelectual hoje em dia não parece com isso? Assim, a gente lê as nuvens e a gente fala, isso pode não ser Sócrates, mas isso parece muito com muita coisa que eu vejo por aí, né? Falei nas Vespas,
a coisa do judiciário, o pessoal que é viciado em julgar e gosta de condenar e tal, né? Como que a gente pensa no nosso judiciário hoje, né? E os cavaleiros, que falam diretamente, aí sim, dos políticos, né? E esse é o tema dessa peça, então, usando o Cleon como esse modelo. Agora, é isso, né? O contexto histórico, então, que é o seguinte. Primeira coisa é que quando a democracia começa em Atenas, e principalmente na era do Péricles, assim, boa parte dos políticos mais importantes, dos líderes atenienses mais importantes, vinham das grandes famílias aristocráticas, né? E eles, desde criança, eram educados do melhor jeito possível para se tornarem líderes. Então, tudo bem, claro que eles não eram perfeitos, claro que tinham interesse de classe, claro que tem tudo isso, tem a corrupção, mas eles tinham um alto nível, eles falavam bem, eles se portavam bem, eles sabiam ser nobres, sabe? Depois, nessa fase do Aristófanes, né, começa a entrar em ascensão um outro tipo de político que não veio da aristocracia, é uma democracia. Democracia, o povo acaba sendo eleito, né? E vocês já viram, no Brasil a gente vê o que acontece quando o povo acaba sendo eleito. O que eu não sou contra, eu sou a favor. Mas a gente tem que, às vezes, né, vem um pessoal muito pitoresco, já viu? Em Câmara dos Deputados, um pessoal que aparece assim, umas maluquices que acontecem, né? O povo, às vezes, elege alguém que veio do povo e que é mais maluco, mas que conseguiu, de algum modo, convencer, né? Então, para alguns atenienses da época, esses novos políticos, eles davam meio mal-estar, assim. Porque eles eram rudes, eles eram mais simples, eles eram vulgares, tinham modos violentos, usavam mais da bajulação. Porque, assim, o aristocrata ateniense, ele tinha uma coisa, tudo bem, como eu falei, claro, é auto-interessado, tem a coisa da classe, isso tudo tá aí. Só que existe uma coisa na aristocracia grega, mas, por exemplo, medieval, da Idade Moderna, nas várias culturas, assim, aquela coisa da noblesse oblige, né? Por ser um nobre implica em certas demandas que devem ser cumpridas. O nobre, ele pode até não fazer isso, mas ele foi educado e se espera dele que ele se sacrifique em nome do bem comum, né? Então, muitas vezes, de fato, sim, por mais que tenha todos os defeitos, eles estavam tendo uma visão mais nobre da política. Algumas vezes, outras não, né? Eu também não sou a favor de retorno de uma aristocracia, assim. Esses novos políticos, eles iam para a bajulação pura e simples do povo, né? É interessante sobre isso, eu tenho um amigo italiano que ele estava contando o que aconteceu na Itália, né? Na política. E assim, no pós-guerra teve aquela coisa lá aquele governo que tinha lá o pessoal socialista, tinha o pessoal da democracia cristã. O pessoal da democracia cristã, em geral, era o pessoal que era eleito para os principais cargos, né? E o pessoal tinha alto nível, né? Só que aí, veio os anos 90, descobriram que vários deles tinham envolvimento com a máfia, né? Vários mesmo, assim. Teve toda aquela investigação, né? E aí o partido simplesmente acabou, assim. Foi dinamitado de tanta corrupção que descobriram, né? E aí falaram, agora vai ser bem melhor, né? Só que quem foi o cara que falou agora vai ser bem melhor e propôs uma nova Itália? Berlusconi. Então, assim, esse meu amigo estava falando, olha, o pessoal lá era ligado a mafioso, roubava, tinha propina, tinha tudo isso. Mas comparado com o que veio depois, dá até saudade. Nesse sentido, é isso que eu estou falando aqui. Esses aristocratas, eles não eram perfeitos, né? Oi? O Berlusconi, que era um toscão, né? E o meu amigo depois falou assim, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Isso foi lá para 2016 que ele falou isso. E aconteceu isso aqui, né? Esses aristocratas gregos, eles não eram perfeitos. Teve até um aluno que observou isso de manhã. Tem críticas ao próprio Péricles aqui nos Cavaleiros,
Mesmo o grande Péricles, o maior político ateniense do século V, né, fazia coisas que as pessoas às vezes não gostavam e tinham um alto interesse também, né? Mas o nível era maior, entende? Existe uma formação, uma educação para isso, certas demandas, certas coisas que a pessoa pode falar e não pode falar, essas coisas todas, né? E quando se perde isso, faz um pouco de diferença. Então é sobre isso que os cavaleiros estão falando também. A gente vê em Aristóteles, por exemplo, ele fala desse ideal do homem magnificente. É aquela pessoa, e isso esperava, isso é uma coisa que existia em Atenas mesmo, que é muito rica, muito poderosa, se espera que ela pegue algo das riquezas dela, do poder dela, para doar para a cidade. Fazer monumentos, pagar a encenação de comédia e tragédia, ajudar lá a construir o exército. Se esperava deles que fizessem essas coisas. Imagina se rico brasileiro fizesse isso. Ó, você é rico aqui, em vez de você pagando cantor sertanejo para festa da sua filha, você vai pegar essa grana e vai fazer um museu. Não tem isso, né? Nos Estados Unidos tem. Meu pai foi lá visitar meu irmão outro dia e ele falou, lá no meu irmão, professor do Caltech, né? E teve um milionário lá que estava para morrer, ele deixou a herança toda dele para o Caltech. Ele não tinha herdeiro e tal, ele quis deixar o dinheiro no lugar que iria desenvolver tecnologia, né? E é isso, tem rico lá que tem museu, porque o cara doou, ele fez o museu. Existia ainda um pouco isso, não sei se existe mais. Mas a política fiscal lá também ajuda, as leis ajudam aqui, nem se a pessoa quer dar, tem esse problema. Então, assim, acaba que abate muito impostos para eles. Então, tem até um certo incentivo, porque acaba sendo também uma forma de promoção, né? Sim. Mas aí que está. Um alto interesse que vai em benefício do povo é maravilhoso. E é meio isso aqui também. Aqui no Brasil, assim, a gente não consegue nem doar livro para a biblioteca mais, vocês sabem, né? Não dá, se quiser doar um livro, porque diz que o Ministério Público não deixou. O Brasil é assim, né? Mas olha só, tem o contexto mais pessoal aqui. Em 426, quer dizer, antes disso, na verdade, um ano antes, né? Então 420 a peça é de 424. No ano antes, um general ateniense, o Demóstenes, ele conseguiu tomar o porto de Pilos. Isso foi uma coisa muito importante na Guerra do Peloponeso para os atenienses, porque Pilos é próximo de Esparta. Então eles conseguiram uma base militar mais perto de Esparta para futuras investidas. E num porto, eles iam de navio, né? Na Guerra do Peloponeso, em geral, era assim, a Esparta tinha supremacia terrestre, Atenas naval. Então, eles tinham um porto que chegava num lugar perto de Atenas agora, né? E além disso, mas apesar disso, eles conquistaram esse porto numa batalha de infantaria. Então eles quebraram a tradicional supremacia espartana em campanhas terrestres. Isso teve um efeito psicológico também. Mas os espartanos reagiram e ocuparam uma ilha lá próxima de Pilos, chamada Esfactéria, né? E aí o conflito começou a escalar. Os atenienses cercaram o exército espartano que não estava na ilha. Os espartanos tentaram pôr fim ao conflito. Esse problema assim, devolve aqui nossos soldados, tal. De um jeito diplomático, eles tentaram negociar, em vez de partir para uma guerra, uma batalha mais intensa, né? Só que os atenienses, instigados pelo Cleon, começaram a exigir condições que eram muito pesadas. Então, não estavam arrumando para um acordo. E a tensão começou a aumentar. E muita gente em Atenas começou a sentir um mal-estar com relação a isso, quanto à intervenção do Cleon, né? E aí, numa assembleia, o Cleon fala que os generais são todos os incapazes, sobretudo um tal de Nícias, que era inimigo político dele. E ele fala assim, olha, se vocês me derem o poder, eu em 20 dias resolvo esse problema todo. Bem assim, expressão mineira, quando eu falava isso no Paraná, as pessoas não entendiam, mas aqui todo mundo entende. Ele trucou, né? E falou, então, se
vocês são tudo uma porcaria aqui, me dá 20 dias que eu resolvo o problema todo. E aí o Nícias falou, ele está trucando. Ele aceitou o desafio, pediu demissão, e aí deram os 20 dias para o Cleon, que não necessariamente era o que ele estava querendo, né? Mas deram. Só que o que aconteceu? O Cleon se juntou a Demóstenes em Pilos, e eles prepararam, e o Demóstenes já tinha uma estratégia pronta quando o Cleon foi para Pilos, de ataque à ilha de Esfactéria. Eles atacaram imediatamente, venceram, trouxeram prisioneiros da ilha, os espartanos que estavam lá, muitos deles das melhores famílias espartanas, o que foi maravilhoso para os atenienses, porque eles tinham refém político, né? E isso, por exemplo, ajudava a fazer com que os espartanos não invadissem a Ática, que é a região de Atenas, né? Então, mesmo que o plano tenha sido de Demóstenes, o Cleon é recebido como herói, porque ele falou, me dá 20 dias, em menos de 20 dias ele chegou com um resultado melhor do que ele tinha falado que ia fazer, né? Então imagina, ele foi recebido como herói, recebeu as maiores honrarias da cidade e tal, né? No entanto, e o povo adorava ele, estava no auge, esse é o auge dele por causa disso, né? No entanto, um grupo ateniense, um grupo social, que são os cavaleiros, de uma tradição mais aristocrática, que eram próximos do Nícias, né? Que ganharam outras vitórias depois, na guerra, não gostavam do Cleon. Sim. Eu não entendi como ele conseguiu recuperar o porto. Recuperar o quê? O porto. Não, o porto estava com os atenienses. Os espartanos invadiram uma ilha perto do porto. Aí os atenienses no porto foram para a ilha e venceram, com o plano do Demóstenes. E o Cleon ganhou a glória. O Demóstenes foi o que tinha saído... Não, o Demóstenes era o general que conseguiu tomar o porto de Pilos. O inimigo do Cleon que pediu demissão era o Nícias, era um outro general. E os cavaleiros são amigos do Nícias. E o que é um cavaleiro na Grécia? Cavaleiro é aquela pessoa que tem dinheiro para ter um cavalo e, portanto, né, e habilidade de ser um cavaleiro numa guerra. Então é aquela divisão do exército, não são os hoplitas que tem, né, a formação, mas tem a divisão dos cavaleiros. Agora, para você ser um cavaleiro, você tem que ter condição de pagar, igual os hoplitas. O hoplita, quem que pode ser hoplita? Todo mundo que tem condição de pagar pelo armamento pesado. Quem é muito pobre não tinha, né? Cavaleiro, então, os cavaleiros, então, eles estão entre o povo e a aristocracia. Eles são uma aristocracia de segundo escalão, né? Mais conceituados, importantes na guerra. E aí os cavaleiros, né, estão contra o Cleon. E aí, por isso que a peça chama os cavaleiros. Porque o coro é o coro dos cavaleiros, né? E essa peça é uma alegoria, então. Existe um velho que está ficando meio maluco, chamado Demos, ou seja, povo, né? E ele é de Pinix. Pinix era uma colina lá em Atenas, onde se reunia a assembleia para fazer as deliberações políticas. Ou seja, ele é o povo e ele nasceu na assembleia política. E ele acabou de comprar um escravo chamado Paflagônio, que se tornou o favorito dele e que aterroriza os outros escravos. Essa é a peça. Essa é a premissa da peça, né? E aí tem um prólogo de comédia é sempre o seguinte: antes de começar o prólogo é para poder explicar e contextualizar, né, a peça. Antes de fazer isso, tem que ter umas piadas. O pessoal tem que começar rindo, né? Então tem várias piadas, eles falam uns palavrão, tem danças escatológicas meio assim, sexualizadas, tem todas essas coisas assim, né, típicas de comédia antiga. Como eu falei para vocês, elas têm uma razão de ser por causa da influência desses rituais de fertilidade no início da comédia. Então toda essa coisa mais sexualizada, licenciosa, escatológica, grotesca, tal, isso tudo aparece já no prólogo aqui, né? E aí tem dois escravos conversando, reclamando do tratamento ruim que eles estão sofrendo do Paflagônio, né? E aí tem gente que pensa assim: será que esses escravos são uma referência ao Demóstenes e ao Nícias? Aí é isso, tem uma hora que eles gozam Eurípides, né? Fazem umas piadas, e aí eles falam: Demos, né, velhinho de maus fígados, duro de ouvido,
comprou na lua nova passada um escravo, Paflagônio, curtidor de profissão, a escamoteação em pessoa, a língua mais afiada que já se viu. O escravo bajulou o patrão e ascendeu a intendente e atormenta os outros escravos. É muito interessante aqui o simbolismo do escravo, né? O escravo aqui é um símbolo para o político, o que é uma coisa, uma perspectiva, né? O político, ele é um escravo do povo, por mais que ele manipule o povo. Isso que Aristófanes está falando aqui. E aí eles falam, né? Outro dia, esse escravo estava em Pilos, né? Aquela referência a essa história que eu contei, amassando um pão da Lacônia. Lacônia é Esparta, né? Região onde está Esparta. E ele rouba esse pão e vai servir ele bem quentinho a Demos. Então ele está contando essa história de um modo alegórico que a gente contou, né? E aí eles pensam assim, será que a gente vai fugir? Ah, não vai dar para fugir. Então eles roubam um vinho que estava lá na casa para poderem se inspirar. E aí eles têm a ideia de roubar os oráculos que o Paflagônio guardava para ver o que estava escrito, e nos oráculos estava escrito que ele seria tirado da sua posição por um salsicheiro. E é interessante porque tem essa expressão, né? Não é bom saber nem como se faz política, nem como se faz salsichas, né? Então tem aqui o salsicheiro como um símbolo de um político também. E aí eles estão indo para o mercado, encontram o salsicheiro, falam, esse é o cara. E tentam convencer ele indo até a casa lá, dizendo que ele se tornará poderoso. Então bajulam ele, falam que ele vai ganhar poder para ele tirar o Paflagônio, né? Mas ele fala assim, como é que eu vou virar um cara poderoso se eu sou um canalha, um vagabundo e um pobretão? Né? E ele continua falando, eu não sou filho de boa família, mas de uma família de patifes, né? Como é que eu vou ser, né, um cara poderoso? E aí eles falam, essa parte é muito boa, homem ditoso, que sorte a tua, tem todas as qualidades para a vida pública. Então ele falou, olha, eu sou um canalha, um vagabundo, eu enrolo todo mundo e tal, perfeito para o cargo. E é meio assim às vezes mesmo, né? O trágico até hoje essa cena parece atual, né? É isso, né? Ele não tem instrução, ele mal conhece as primeiras letras. Mas aí o Aristófanes fala, né? A política não é assunto para gente culta e de bons princípios, é para ignorantes e velhacos. E aí ele pergunta, mas como é que eu vou governar o povo, Demos? Muito simples, só fazer o que você já faz. Mistura os negócios públicos, ou seja, pegou a metáfora de como faz uma salsicha, né? Mistura os negócios públicos, amassa-os todos juntos numa pasta. O povo conquista quando quiseres, como as palavrinhas doces lá da tua especialidade. Tudo mais necessário é demagogia, tu tens de sobra. Voz de safado, baixa condição, ar de vagabundos. Tens tudo o que é preciso para governar. Aí o tempo todo falando essa coisa aqui dele ser pobre, de ser baixa condição, e aí é esse contexto que eu falei para vocês, né? O Aristófanes, ele era mais um partidário das grandes famílias aristocráticas, né? E aí ele estava meio contra esses políticos que vinham do povo, mas é isso, né? Essa é a visão do Aristófanes. Por outro lado, a gente poderia argumentar que uma democracia é o povo governando, né? Mas a gente mesmo muitas vezes não gosta quando a gente vê isso no Brasil, né? Vem a pessoa toscona, falando, né, um monte de bobagem assim, e a gente fala, nossa, que absurdo, mas está falando o que o povo muitas vezes fala, né? O povo que elegeu as pessoas. Então, a gente, sim, né, esse pendor aristocrático do Aristófanes, a gente pode, em alguma medida, não se aproximar dele aqui, mas, por outro lado, a gente se aproxima, ainda assim. De um certo modo, assim, não pensando em classe social, mas sei lá, em mais noção, né, de como se portar, do que vai falar, mais instrução, não no sentido de, né, no sentido assim, ter mais consciente aí das questões, né? Então, mas a gente critica muito político às vezes porque ele parece um tosco mesmo, né? Então, é uma coisa que está aqui. E aí, no párodo, o salsicheiro vai lá para casa. O Paflagônio chega, o salsicheiro quer fugir. Na hora que ele quer fugir, os cavaleiros chegam. É o párodo, na entrada do coro. E dão coragem a ele. Paflagônio acusa de conspiração. Muito de coisa de demagogia política, né? Tá ruim para a pessoa, é uma conspiração. Os cavaleiros retrucam, Paflagônio tenta lisonjear eles, dizendo que vai propor
erigir na Acrópole um monumento a eles, mas não é bem sucedido. Então ele tenta bajular os cavaleiros, mas os cavaleiros não aceitaram. E aí, essa peça ela vai ser uma sucessão dessas cenas que eu chamei, né, que eu falei para vocês, que a gente chama de agon, que são disputas. Vão ser disputas entre o Salsicheiro e o Paflagônio. O que aconteceu? O Paflagônio arrumou um inimigo à altura dele, em termos de demagogia, bajulação, baixo nível, né? Então, a gente tem uma cena de agon, na qual o Salsicheiro se revela mais descarado que o Paflagônio, né? E os cavaleiros mesmo falam, esse Paflagônio é descarado, mas agora apareceu um tipo mais canalha do que ele, que vai ultrapassar ele em safadeza, descaramento e trapaça. É perfeito para descrever a nossa política, né? E talvez para descrever a política desde sempre, mas é muito divertida essa peça quando a gente vai vendo essas coisas. Aí tem um novo agon, tem um monte de palavrão, linguagem baixa, grotesca e tal, que faz parte da comédia do Aristófanes, né? E aí tem a parábase. E como eu falei para vocês, parábase, naquela cena, a peça para, o chefe do coro tira a máscara, né? E aí é sempre assim, tem uma invocação a um deus, e aí ele fala alguma coisa. Então primeiro invoca Zeus e pede pelo sucesso da peça. E aí, né, o chefe do coro, ou seja, mas é Aristófanes que está falando, né? Que escreveu. Se defende, né, por ter concorrido antes sem usar o próprio nome, que o pessoal tinha criticado. Ele fala que é porque produziu uma comédia difícil, muitos se aventuram a ela, poucos a comédia concedeu seus favores, né? Aristófanes constata que o humor do público varia com os anos e que os poetas antigos, quando chegam à velhice, são deixados de lado, dá o exemplo do Magnes, do Cratino e do Crates, né? E é por isso que ele usava o pseudônimo. Depois ele invoca Poseidon. E aí ele fala da guerra do Peloponeso, celebra os atenienses do passado, critica aqueles que combatem em busca de honras e sustento público e fala que se deve lutar de graça pela cidade e pelos deuses, com toda a valentia. Por fim, ele invoca Atena e pede a ela vitória na guerra. Depois da parábase, é interessante, porque vem o Salsicheiro e ele conta o que acabou de acontecer. E aí isso é uma paródia da clássica cena do mensageiro nas tragédias, né? Só que o Salsicheiro é o mensageiro dele mesmo e ele diz que venceu Paflagônio, né? Só que aí o Demos chega, reclama da gritaria, o Paflagônio volta e diz que levou uma surra do Salsicheiro, mas que isso aconteceu porque ele ama o povo, porque ele é apaixonado por Demos. E o Salsicheiro também fala que tem uma paixão antiga por ele, acabou de conhecer naquele momento, mas tem uma paixão antiga, né? Todo político falando que ama o povo, desde sempre. E aí, em seguida, a gente tem 3 novas cenas de agon, que é uma referência à competição esportiva grega de luta, que eram sempre 3 rounds, né? Então, no primeiro agon, cada um puxa mais o saco de Demos do que o outro, né? E aí, Paflagônio fala que Demos um dia vai governar a Arcádia. O Salsicheiro fala, não, mas não é isso que ele quer rapinar à vontade, receber suborno, né? E é isso. Interessante, né? Agora isso vai começar a aparecer uma coisa muito interessante que Aristófanes fala. O povo pode estar louco, mas ele não é inocente, né? Ele tem também os seus vícios, ele quer explorar, ele quer benefício a curto prazo, né? Essas coisas todas. E é por isso que ele elege, acolhe e promove esses políticos bajuladores, os demagogos. Para existir um demagogo, porque muitas vezes nosso senso comum é esse, né? O povo é bonzinho e o político é malvado e engana. O político é malvado e engana só porque o povo se deixa enganar. E se deixa enganar porque ele tem vícios, porque ele aceita a adulação, porque ele quer esses benefícios imediatos, né? Então o povo não é inocente aqui também, completamente. E aí o Salsicheiro tenta comprar o velho, dando a ele um par de sapatos. Paflagônio reclama, o Salsicheiro critica a hipocrisia dele, né? E aí
salsicheiro diz que está usando as próprias armas que Paflagônio usava. Aí na hora que os outros estão usando, ele não gosta, né? Paflagônio tenta comprar Demos com um casaco de couro, mas é rejeitado. E aí o salsicheiro então ganha essa primeira batalha. E aí é interessante, porque Demos fala assim: este camarada me parece um cidadão direito, um homem como já há muito tempo não aparecia. Muito legal isso aqui, né? Ele foi comprado, e o que ele fala depois de ser comprado é que esse cara é um cidadão direito. Ou seja, ele não está mentindo aqui. Eu acho que ele, assim que ele recebeu o benefício, ele mentiu para si mesmo e começou a achar de fato que o salsicheiro era um homem direito. Mas sendo que na verdade o que estava acontecendo é que ele estava recebendo benefícios imediatos, né? Eu estou pensando muito assim, benefícios imediatos, a coisa, o pensamento a curto prazo, tá? Porque é claro que o povo quer um político que trabalhe em seu benefício, né? Mas o benefício a longo prazo, aquilo que vai fazer a cidade funcionar, dar certo, tal, não necessariamente é aquilo que é um benefício a curto prazo, né? É nesse sentido que esses demagogos oferecem vantagens para o povo, compram o povo, né? Mas isso no final vai ter consequências. E é o que está em jogo aqui. E aí ele pede a Paflagônio que passe o anel de intendente da casa, né? E aí o anel vai para o salsicheiro. Quer dizer, não o mesmo anel, porque não era o mesmo anel que estava lá e tal. Aí tem o segundo round. Paflagônio começa a falar dos oráculos, interpretar oráculos a seu favor. Os oráculos de Basses. E aí o salsicheiro inventa, o oráculo de Basses existiu, né? Um outro oráculo que ele inventou na hora, o oráculo de Glanes, que seria o irmão mais velho de Basses, irmão mais velho, ou seja, tem mais conceito aqui, né? E isso aqui é uma piada com o uso político de oráculos. Oráculo é aquela frase enigmática, aí cada um interpreta como quer, né? E o salsicheiro ainda inventa o próprio oráculo. Não tem problema, ele inventa na hora, né? A cara de pau dele é desse nível. E o salsicheiro interpreta melhor os oráculos que ele mesmo inventou do que o Paflagônio interpretou. E aí Demos ainda fala: quem ganhará em sabedoria com Glanes? Acabou de conhecer esse Glanes, ele nem existe, acabou de ser inventado, e o povo já está admirando o Glanes. É muito interessante aqui também, nessa coisa de como um papo furado, como às vezes coloca tira uma ideia religiosa do além, inventou na hora, tal, coloca e o povo na hora aceita, e isso influencia a política também, né? E aí, E aí o velho fala, né? A partir de agora, aqui onde me vês, entrego-me nas tuas mãos para me guiares na velhice e me reeducares. E por fim, eles disputam novamente quem oferece mais a Demos, e o salsicheiro ganha de novo. O Paflagônio fala que vai dar cevada para Demos, né? Mas o Demos está cansado, diz que já foi enganado por ele assim. O salsicheiro então oferece tortas bem amassadas, né? Porque cevada você tem que pegar e fazer alguma coisa com a cevada, né? A torta já está prontinha, fala assim, ó, você só tem que pegar e comer. Ou seja, o povo também não quer nem ter trabalho, quer ganhar riqueza, mas se não precisar nem pegar essa riqueza para produzir alguma coisa, melhor, né? Que entregue tudo do jeito mais preguiçoso possível. O coro censura Demos, falando que ele gosta de ser adulado, enganado e que fica de boca aberta perante os oradores. E aí é interessante, porque Demos chega e fala que é de propósito que ele se faz de idiota e que ele gosta da papinha dele todos os dias e ele está disposto a sustentar um ladrão como chefe político, né, enquanto for útil, mas quando ele fica de saco cheio dessa pessoa, manda embora. Então, assim, o político manipula o povo e o povo manipula o político, e a hora que está cansado desse político, manda embora. É isso que Demos falou que faz. Ele fala que esses políticos, né, se julgam espertos e pensam que enganam ele, mas ele anda de olho neles toda hora, sem querer parecer reparar que eles roubam. E depois obriga eles a colocar para fora tudo aquilo que furtaram. E aí pede então para Paflagônio que dê a coroa que ele tinha para o salsicheiro. E aí o Paflagônio tenta uma última cartada, falando que tinha um oráculo que revelaria para ele quem seria a pessoa que derrotaria ele. E aí quando ele lê o oráculo, ele descobre, horrorizado, que o homem que o oráculo havia predito que derrotaria ele era o salsicheiro. Então essa cena aqui é uma paródia de uma cena de reconhecimento da tragédia. Na verdade é uma cena de reconhecimento, né? Mas é um reconhecimento engraçado, né? Que para o Paflagônio é trágico, né? E aí ele faz um lamento igual aos lamentos de tragédia.
E aí, no Êxodo, o coro canta lá, seu canto final, e o salsicheiro retorna dizendo que ferveu Demos numa panela, e de feio que era, ele se tornou bonito de novo. Ele voltou, ou seja, ele voltou à glória da época da guerra contra os persas. Isso não é diferente da primeira ideia? Talvez. Aí eu não saberia dizer. Mas, né, essa coisa de ferver e rejuvenescer, essa ideia que está lá no mito de Medeia. O nome do salsicheiro que ele revela no final, né, é Agorácrito, aquele que julga na ágora, né? E aí ele fala, não, antes, né, fala para o Demos, você era dominado por demagogos bajuladores, né? Demos se envergonha, mas o salsicheiro diz que não é culpa dele, mas dos que o enganavam. Interessante. Tem aquela hora que Demos revela que ele não está tão louco assim, né? Mas o salsicheiro agora está falando que é culpa de quem enganou o povo. Então, tem essa coisa meio ambígua, né? E o salsicheiro ainda por cima parece com uma trégua de 30 anos, que Paflagônia havia escondido, para que ninguém encontrasse. Pensando na guerra do Peloponeso, né? E pensando no Cléon, que em vez de propor acordos diplomáticos com Esparta, estava querendo escalar o conflito, tendo interesses pessoais, pelos interesses pessoais dele. Sendo que melhor é uma trégua. E aí, com essa trégua, Demos pode ir ao campo, né? E por que ele falou de pode ir ao campo? Porque na guerra, o que acontecia muitas vezes, ia lá um exército espartano, o aliado de Esparta, e arrasava as plantações, né? Então, o campo era um lugar mais perigoso, mas na cidade tem a muralha, dá para defender a cidade, aí o pessoal não ousava invadir a cidade, né? Então, muita gente do campo na Guerra do Peloponeso, muitas vezes teve que ir para a cidade, morar na cidade. A própria trama das nuvens tem a ver com isso, como a gente vai ver na aula que vem, né? E essa é, então, a peça. Ela termina assim, ganha o primeiro prêmio, mas mesmo assim o Cléon é eleito no ano seguinte como um dos 10 generais de Atenas. Em 426, 2 anos depois, ele tenta processar o Aristófanes por causa de uma outra peça, uma vingança mesmo que ele tentou fazer. E é isso, essa peça é uma bela narrativa a respeito da democracia e dos perigos que ela permanentemente corre, né? A demagogia, capacidade dos políticos de desviar dos assuntos, usar a burocracia, né, que é sempre lenta, complexa, com seus próprios interesses, o povo que também é corrompido e quer favores, mas no fim das contas isso não é esperteza, né? E isso é interessante. A política, para os gregos, não é mais assim para a gente, mas para os gregos, política é sempre uma política das virtudes. Ou seja, o mais importante não é ter o sistema perfeito. Claro que ter um sistema bom é importante, ter leis boas. Mas é que os cidadãos tenham virtude, porque se eles não têm, nenhum sistema funciona. Se eles têm, até um sistema mais ou menos funciona, né? E se os cidadãos são virtuosos, eles vão eleger políticos melhores, né? Então é isso, os maus políticos, eles surgem dos vícios do povo, né? E é por isso que, dos vícios e da ignorância do povo, né? E é por isso que, para uma democracia funcionar, tem que ter esse cultivo da virtude, e a gente perdeu essa consciência na sociedade, né? A sociedade liberal evita em falar em virtude, porque pensa isso como uma coisa mais pessoal, né? Mas existem virtudes políticas que fazem uma sociedade funcionar. Também a educação, e a educação humanística, como eu falei para vocês, né? A gente tem que ensinar os cidadãos de uma democracia a serem pessoas prudentes, né? Na Grécia lá, essa coisa do homem prudente era um ideal aristocrático? Sim. Mas no momento que a gente vive numa democracia, todo mundo pode votar, todo mundo tem alguma mínima influência política, né? Essa pessoa, na verdade, ela tem que estar à altura desse poder que ela tem, né? Ou seja, ela tem que buscar essa prudência. Porque senão, se as pessoas não fazem isso, se a sociedade não cria meios das pessoas poderem fazer isso, as pessoas serão presas de demagogos, serão presas de marqueteiros, né? De bajuladores, serão vendidas, quer dizer, compradas com facilidade. Então, essa peça tão antiga, de 424 a.C., ela é mais atual do que nunca. Interessante.